Existiria algum posicionamento da ciência em relação à mediunidade, essa suposta faculdade de percepção ou comunicação com o plano espiritual? Nos próximos vídeos, conversaremos sobre mediunidade, ciência e espiritismo. Confira! A mediunidade, que historicamente foi associada à doença mental e desajustamento social, vem sofrendo significativa mudança conceitual, socialmente e para a comunidade científica. Inicialmente, parte das pesquisas em psiquiatria e psicologia sobre mediunidade analisou a questão pensando tratar-se de um clássico transtorno dissociativo de identidade, condição mental, na qual uma única pessoa apresenta características que parecem pertencer a duas ou mais personalidades, tendo cada uma delas maneiras e meios particulares de perceber e interagir com o ambiente. Essa condição mental proporciona importantes dificuldades para o indivíduo em seu meio social, bem como um sofrimento psíquico claro. Com o passar do tempo, outras hipóteses foram levantadas e alguns autores apontaram a possibilidade da mediunidade tratar-se, na verdade, de um estado ampliado de consciência, não de um distúrbio de personalidade. Em 2008, Dr. Alexander Moreira publicou um artigo científico no Journal Nervous Mental Disease, comparando médiums com pacientes portadores de desordem de identidade dissociativa, DID, que fatalmente levaria os indivíduos a sérios prejuízos cognitivos e sociais. Segundo o estudo do Dr. Alexander, existem vários fatores em comum entre esses dois grupos, como percepções de vozes ou visões supostamente alucinatórias. No entanto, diferente do estado patológico dos pacientes com a desordem dissociativa, os médios estudados apresentaram melhor saúde mental e melhor ajustamento social que a média da população geral nos protocolos de avaliação psiquiátrica. Em trabalho publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria em 2011, Dr. Alexander Moreira e colaboradores mostraram evidências consistentes que experiências psicóticas e anômalas, que incluem percepções visuais e auditivas, são frequentes na população geral e que sua maioria não estão relacionados a transtornos psicóticos. Um levantamento recente realizado pela OMS, envolvendo mais de 250 mil pessoas de 52 países, descobriu uma alta prevalência dessas experiências na população geral, algo em torno de 12%, e em aproximadamente 90% dos casos, elas não têm conexão com transtornos psicóticos. Muitos clínicos ao redor do mundo ainda não estão cientes desses resultados recentes em populações não clínicas e não possuem diretrizes para auxiliá-los na compreensão de indivíduos que relatam experiências pseudopsicóticas ou eventos sem relação com transtornos mentais. Essa situação resulta em um alto risco de diagnóstico errôneo e de tratamento iatrogênico. Os autores do trabalho, Dr. Alexander e colaboradores, propõem algumas características que sugerem a natureza não patológica em uma experiência anômala, como a ausência de sofrimento de prejuízo funcional ocupacional do indivíduo, compatibilidade com o contexto cultural do paciente, a ausência de comorbidades psiquiátricas, um controle dele sobre a experiência e o crescimento pessoal ao longo do tempo. São fatores que podem ajudar nessa diferenciação. Na década de 90 do século passado, Dr. Peter Fenwick, um neuropsiquiatra e neurofisiologista de Cambridge, observando ao longo de sua carreira médica muitos relatos de percepções espirituais nos momentos finais de seus pacientes, realizou uma pesquisa envolvendo 38 profissionais experientes, entre médicos e enfermeiros, e 200 pacientes em estados terminais, constatando que cerca de 62% dos pacientes ou seus acompanhantes relataram aparições ou visões espirituais no leito de morte, como familiares falecidos, por exemplo, e que normalmente essas percepções traziam um impacto positivo na equipe de profissional e dos familiares desses pacientes terminais. Para o indivíduo que apresenta a faculdade mediúnica de forma patente, o seu mundo interior é o que precisa ser educado, pois como tudo na vida, a mediunidade responde à lei de sintonia. A realidade que nos cerca é apenas a materialização de nossa subjetividade psicológica. Somos o que pensamos, sintonizamos através de ondas vivas de nosso pensamento os que se identificam com nossa frequência mental. Para aqueles que possuem a faculdade mediúnica de forma ostensiva, essa associação por sintonia mental pode amplificar sentimentos e emoções. Doutora Marlene Nobre, fundadora e ex-presidente
da Associação Médico Espírita do Brasil, ressaltou que a mediunidade é um sentido especial na vida do ser humano, que traz percalços e compromissos, mas também pode trazer muito bem-estar, desde que sejam seguidos caminhos de melhoria moral do médium, que implica em esforços constantes em vencer suas más inclinações, representadas pelos vícios e imaturidades, como orgulho, vaidade, presunção, egoísmo. Por isso, afastado os sinais de transtornos mentais, cabe ao médium compreender e estudar o fenômeno, mas fundamentalmente mergulhar em um processo de reforma íntima e equilíbrio de seus sentimentos, que darão suporte para uma boa frequência mental e uma boa sintonia espiritual. Seguimos com o tema mediunidade no próximo vídeo. Muita paz!